Bom dia com todo gás, mais uma live aqui, Café com Marketing, e hoje eu vou falar sobre uma parábola, a parábola do filho perdido. Então fica aqui comigo, que logo eu vou contar aqui essa história, que está no livro mais vendido do mundo, que está na Bíblia. Vou esperar a galera entrar aqui para mim começar. Estou aqui com o meu cafezinho, espero que você também esteja tomando seu café aí. E logo vamos começar, deixa eu colocar aqui o título da live. O título da live é Você Não Está Perdido. Pronto, travou aqui. Voltou, será, gente? Acho que agora voltou. Acho que agora voltou. Estão me ouvindo, estão me vendo aqui, gente. Dá um sinal de vida, curtem aqui. Bom dia, Marcos. Bom dia, Daya. Acho que sim, acho que tá tudo certo, né? Deu uma travada aqui. Tudo bem. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Bom dia, Lucas. Então, olha só, hoje eu separei uma parábola. Faz tempo já que eu não leio uma parábola aqui pra vocês. Então, eu separei aqui uma história bem bacana que está lá na Bíblia. Bom dia, Cris. Deixa eu só tirar esse filtro aqui, meu Deus do céu. Ai, gente. Agora sim. Apareceu um filtro aqui com umas frases. Coloquei um filtro hoje de manhã cedo pra ajudar um pouco. Bom dia, William. Bom dia, Cris. Sim, tudo certo. Então tá beleza. Separei então aqui a parábola que está na Bíblia, lá em Lucas capítulo 15, tá? Na verdade são 3 pequenas parábolas, começam com 2 pequenas histórias e finalizam na história que eu quero contar sobre a parábola do filho perdido, tá? Então, para quem é a primeira live aqui, o que é essas lives da Jéssica Café com Marketing, que não tem nada a ver com marketing? Então, gente, é um meio de chamar a atenção de você aí que está perdido nessas redes sociais e se encontrar. Foi algo que me ajudou muito e agora eu estou compartilhando com vocês. Isso aqui não é sobre religião, isso aqui não é sobre algo que eu quero que você faça, mas entenda que é algo que me ajudou muito e por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês alguns entendimentos sobre a sabedoria que eu estou adquirindo lendo a Bíblia. E o que afinal tem a ver isso com marketing? Logo quando eu comecei nas redes sociais, eu pensei muitas vezes em desistir. Mas isso aqui me ajudou muito, né? Esse pequeno livrinho aqui me ajudou muito. Ele tá bem surradinho, significa que eu leio bastante, né? E me fez realmente ver o quanto que eu posso acreditar em mim, o quanto que eu posso sonhar alto e o quanto que eu posso alcançar aquilo que eu desejo. Então, por isso que eu fiz essas mudanças aqui nas minhas redes sociais. Sobre as lives, antes eu passava bastante conteúdo aqui. Hoje eu já trabalho dessa maneira, um pouco diferente, porque para quem tá começando aqui nas redes sociais, tem algumas dificuldades, tem alguns bloqueios de vir aparecer aqui, de vir produzir conteúdo nas redes sociais. E o que mais me ajudou foi realmente ler a Bíblia, onde realmente tive alguns desbloqueios, tive alguns entendimentos e segui aquilo que realmente queimava no meu coração, tá? Espero que vocês gostem.
ficam aqui comigo, ligam aí a live, vão fazendo o café da manhã de vocês, vão fazendo aí o que vocês precisam. E quando puderem, venham aqui, curtem a live para eu saber que você está gostando aqui do que eu estou falando. Ai, meu cabelo tá liso, não tá parando nem atrás da orelha. Deixa eu ajeitar aqui. Beleza, então, vamos começar aqui. Lucas 15, então, na Bíblia. Foi escrito em um tempo e lugar carregados de tensões religiosas e culturais. A história se desenrola em um momento em que Jesus, cercado por uma audiência diversificada composta de fariseus, escribitas e pecadores, decide contar uma série de parábolas, incluindo a parábola do filho pródigo, para revelar a natureza do amor de Deus e sua alegria quando os perdidos são encontrados. Por isso que o tema aqui da nossa live de hoje é Você Não Está Perdido, tá? Para dar um panorama do contexto no qual o livro foi escrito, é importante destacar que estamos falando da Judéia no primeiro século, em um período marcado pela ocupação romana e pelas tensões decorrentes entre os diversos grupos judaicos. Entre eles, os fariseus, saduceus e zelotes, além da influência helenista que ainda estava presente na região. Então, a parábola do filho pródigo, portanto, foi concebida e transmitida dentro deste contexto, sendo uma expressão clara na missão de Jesus em resgatar os perdidos e reconciliar a humanidade com Deus. Deixa eu ver o que o Marcos colocou aqui. Bom dia, uma quinta-feira, tudo de bom pra você. Beleza, pra você também, Marcos. Bom dia, Jéssica. Vamos lá, então. Fiz uma contextualização aqui pra vocês entenderem o início dessas parábolas e agora eu vou ler aqui na Bíblia, tá? Pra gente ter esse entendimento. Que bom que vocês estão aqui cedinho olhando a live. Hoje eu estou aqui em Santa Rosa. O tempo tá chuvoso. Confesso que deu vontade de ficar na cama dormindo, né? Mas a minha missão, meu propósito fala muito mais alto, por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês. Na terça-feira acabei não conseguindo fazer a live. Tive uma viagem prevista aí para fazer, que eu fiz com muita honra. Participei no final de semana do Congresso RS Internacional que teve aqui em Santa Rosa, e uma das palestrantes tive que levar embora com muito orgulho e honra. Levei para casa dela a Elaine Ourives, que mora aqui no Rio Grande do Sul, lá em Caxias do Sul. Então eu e o Fernando fui de copiloto, o Fernando foi de motorista, e levamos ela embora, onde tive a honra de conversar, conhecer ela um pouquinho mais, não somente em cima dos palcos, em cursos, e foi algo assim surreal. Foi bem bacana, e daí não acabei chegando de madrugada aqui em Santa Rosa, não consegui vir na terça-feira fazer a live aqui com vocês. Mas tem live aqui sempre na terça e na quinta-feira, às 6h30 da manhã. Então não se atrase, entre às 6h30 para você entender aqui o contexto, tá bom? Vamos lá então. Lucas capítulo 15. A ovelha perdida. Certa ocasião... deixa eu pedir para vocês, eu tô com uma música aqui no fundo, tá tudo ok? Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu baixar aqui um pouquinho a música, para vocês me escutar melhor. Assim. A ovelha perdida. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fé chegaram perto de Jesus para ouvir. Estão ouvindo bem? Ai, que bom então. Bom dia, Thiago. Bom dia, Leonardo. Sejam bem-vindos. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus dizendo: Bom dia, Paula. Sejam bem-vindos. Este homem se mistura com gente de má fama
e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende de seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisaram se arrepender. Sabe que eu já li algumas vezes esse trecho aqui na Bíblia e eu confesso que às vezes eu não entendia, né? Mas na verdade a gente não faz uma reflexão. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente lê as histórias e começa a ler e você não para refletir. Então é isso que eu tô trazendo aqui com vocês. Eu leio um pouco, eu faço uma reflexão e o mais importante, pessoal, não adianta ler a Bíblia se você realmente não vive aquilo que está aqui. Por exemplo, aqui está falando sobre uma ovelha perdida, né? E sobre realmente que Deus ama os que se arrependem, os que pedem pecado, do que as outras pessoas que estão felizes, mas não se arrependeram. Então, às vezes a gente fica olhando para isso e fica pensando, né? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Por que Deus vai gostar mais dos que se arrependem do que pessoas que são do bem? Porque o mais pior de tudo é pessoas que estão bem, elas vivem felizes, porém elas estão vazias internamente e elas não têm realmente algo maior que façam elas realmente se entregarem a Deus. E daí o que acontece? Elas não buscam entendimento e elas não sabem o que é certo e errado. Então elas vivem naquela vida que elas acham que elas estão felizes. E o pecador, quando alguém faz alguma coisa errada, quando alguém comete um pecado, pode ter certeza que essa pessoa muitas vezes tem o entendimento que está cometendo um pecado, que está cometendo algo errado e mesmo assim vai lá e faz essa coisa errada. Então o que acontece? O pior é a pessoa ser maldosa, fazer coisas más, ter um entendimento e mesmo assim errar, do que a pessoa que não tem entendimento tá vivendo feliz e acha que tá tudo certo. Porque o que acontece? Tudo na verdade está na nossa mentalidade. Então aquela pessoa que está feliz, que tá tudo bem, ela nem sabe que, né, ela tá tudo bem, ela não tá pecando. Então o que acontece? Ela tá vivendo bem, ela tá vivendo feliz. Pior daquele que está pecando, que está fazendo coisas erradas e ainda assim continua fazendo coisas erradas. Então, o que Deus gosta? Deus gosta dessas pessoas que estão fazendo as coisas erradas, porque na verdade essas pessoas têm a mentalidade e sabem, fazem com consciência as coisas. E é essas pessoas que Deus quer que se arrependem e pedem perdão por aquilo que estão fazendo. Porque realmente elas já têm uma mentalidade à frente e sabem que estão fazendo coisas erradas. Faz sentido isso aí pra vocês? Eu ficava muito tempo pensando assim pra mim, nossa, mas por que eu que, né, vivo uma vida, não digo sem pecados, com certeza, já cometi alguns pecados. Por que parece que Deus não gosta de mim? Por que não flui? Por que não acontece as coisas? E por que Deus gosta dessas pessoas que estão fazendo ainda mal para outras pessoas, que estão roubando, que estão matando? Por que ainda Deus gosta dessas pessoas? Porque eu não tinha entendimento.
Por mais que tinha coisas que eu sabia, enfim, que eu estava errando, eu não tinha entendimento, eu não tinha sabedoria. Eu nem sabia que eu estava fazendo coisas erradas. E aquelas outras pessoas sabiam e mesmo assim cometiam coisas mais erradas ainda. Então, essa é a diferença. Não sei se fez sentido aí para vocês, mas quando eu olhei nesse contexto, nessa visão, para essa leitura aqui da ovelha perdida, eu tive esse entendimento. Mas vamos continuar aqui, que a recém estou na primeira história aqui, falta 3 histórias. A segunda história conta aqui sobre a moeda perdida. E deixa eu até explicar outra coisa aqui para vocês entenderem, que esses tempos eu expliquei, mas eu sei que tem gente nova aqui que quem sabe não pegou isso. Por que Jesus contava parábolas para as pessoas entenderem e conhecer a Deus? Porque através de histórias fica mais fácil de se conectar e entender aquilo que nós temos que fazer, aquilo que nós vemos fazer aqui no mundo. Então, trazendo contexto para as redes sociais, se vocês parar para analisar, toda pessoa que tem uma grande história, que se posiciona aqui nas redes sociais, normalmente ela viraliza, ela consegue fazer com que multidões seguem ela aqui. Por quê? Porque ela toda hora está contando história, ela está mostrando o seu lifestyle aqui nas redes sociais e, de uma forma, isso conecta com as pessoas que estão acompanhando. Então, não é por acaso todas essas redes sociais que tem gente que viraliza e tem gente que não viraliza. Por quê? Porque tem gente que realmente faz aquilo que a pessoa é internamente e expõe aqui nas redes sociais. Porém, tem outras pessoas que querem contar histórias que elas nem realmente viveram e querem crescer aqui nas redes sociais. Isso não vai acontecer, porque na verdade isso não está na essência dessa pessoa. E por isso que muitas vezes ela até cresce, mas depois ela cai porque ela não tem base, ela não tem estrutura para ficar ali. Então, olha só como faz sentido coisas que estão aqui na Bíblia e que hoje, por exemplo, aqui nas redes sociais, realmente a gente consegue entender por que tem coisas que dá certo e tem outras que não dá certo. É muito por causa disso, porque realmente as pessoas não têm esse entendimento, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Tá fazendo sentido aí, pessoal? Quero que vocês curtem aqui, mandem comentário, quero a participação de vocês também, tá? Eu sei que também tem gente que olha depois dessa live, que não acorda cedinho aqui, mas olha depois. Então, deixa depois o comentário na live que eu vou sempre estar olhando e respondendo vocês, tá? A moeda perdida. Jesus continuou. Se uma mulher que não tem, se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecado que se arrependem dos seus pecadores. Então, olha só, aqui em Lucas 15 trouxe essas duas reflexões dessas histórias da ovelha perdida e da moeda perdida. E agora, então, eu vou entrar na história da parábola do filho perdido para a gente ter esse entendimento. Presta atenção aí. E Jesus disse assim: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho moço juntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe.
Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Deixa eu só responder aqui. O rapaz já tinha havido gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda, a fim de tratar os porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um de seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa, vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro gordo. Imagina a indignação do filho, né? O filho mais velho. Então o pai responde: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Então, olha só como foi difícil para esse irmão mais novo pegar todas as coisas do seu pai e sair viver, né? Viver, curtir a vida. E uma hora dessas, o que aconteceu? O dinheiro acabou. A luxúria dele que ele vivia tinha ido embora, porque ele acabou gastando com coisas ruins. E ele se viu ali com fome e com vontade de comer até comida dos porcos
que os empregados davam para comer. Mas mesmo assim, ele se humilhou e foi lá pedir ajuda para o seu pai. Então, às vezes, a gente não faz isso, né? A gente não se humilha, a gente realmente não diz que está errado. Quantas vezes a gente já brigou com pessoas, mas por, vamos dizer assim, arrogância, por realmente não, eu tô certo, eu tenho minha opinião, a gente brigou com pessoas e deixou essas pessoas más por realmente não dizer, não, me desculpa, eu tô errado. E esse filho, nessa história da parábola do filho perdido, mostra realmente isso. E olha só como o pai dele aceitou ele de volta, né? Então, separei aqui 3 reflexões sobre essa parábola, tá? O reconhecimento e arrependimento. Assim como o filho pródigo, precisamos reconhecer nossas falhas, erros e afastamento do caminho certo. Esta é a primeira etapa para a mudança. Devemos ter humildade para admitir quando estamos errados e buscar reconciliações. Aquilo que eu acabei de falar aqui, né? Só que às vezes é bem difícil a gente fazer isso, né? Porque a gente se acha cheio da razão. A gente se enche de si, né? Se enche de nós. E o que é isso? Por que você está cheio de si e não esvazia isso e realmente enche com coisas de Deus, com coisas que realmente Jesus ensinou para nós? Só que a gente não tem esse contexto, né? Então, outra reflexão aqui é sobre o amor e perdão incondicional. O pai na história demonstrou um amor e perdão incondicional, uma lição que todos nós devemos lembrar. Devemos amar e perdoar uns aos outros incondicionalmente, transformando nosso mundo em um lugar mais acolhedor e harmonioso. E a última reflexão aqui é sobre a celebração do retorno, né? Que nessas 3 histórias aqui que eu li, falava muito sobre isso, sobre a comemoração depois de um arrependimento, né? Então, a alegria expressa pelo pai no retorno do filho pródigo é uma lição de como devemos celebrar a mudança positiva nas vidas das pessoas ao nosso redor. Devemos ser encorajadores e celebrar as vitórias uns dos outros, mesmo sendo grandes ou pequenas. Então, comemorar toda vez que a gente realmente consegue fazer essa mudança, essa transformação em nossa vida, né? Então, ao refletirmos sobre a parábola do filho pródigo, reconhecemos o apelo universal de seu ensinamento. Ela nos convida a reconhecer nossas falhas, a buscar a reconciliação, a amar incondicionalmente e celebrar a mudança. Então, essa reflexão de hoje que eu trouxe aqui para vocês, para a gente realmente iniciar essa quinta-feira com algumas lições. Então, você não está perdido. Você realmente, às vezes, não está buscando, na verdade, o entendimento correto. E eu tenho certeza que, escutando aqui essa live, você deve ter parado para refletir um pouquinho sobre a sua vida e realmente sobre o que você está fazendo com ela. Se tem alguém aí que você precisa perdoar, com certeza hoje é o momento de você perdoar essa pessoa, porque muitas vezes ela agiu sem realmente saber, agiu sem realmente não saber se estava fazendo a coisa errada. E às vezes a gente acha que aquilo ali é o fim do mundo ou que isso não tem possibilidade. Mas o pior de tudo, de receber alguma coisa ruim de alguma pessoa, que você gostaria que essa pessoa fosse fazer algum bem para você, é você ficar com essa angústia, com esse ressentimento de não perdoar essa pessoa, porque você está carregando, na verdade, o fardo dessa pessoa.
você tá com essa mágoa e isso deixa você ruim. Então perdoe essa pessoa. Se tem alguém aí que tá com algum ressentimento de alguém, sabendo que aquela pessoa fez alguma coisa ruim pra você e você não queria que ela agisse daquela maneira, perdoe essa pessoa, porque com certeza você vai se sentir mais aliviado. E eu sei que parece ser bem fácil aqui escutando a Jéssica falar, perdoa essa pessoa, né? Mas eu sei que não é. Eu já passei por isso. Então, são momentos que nós temos que olhar realmente para nós, para nossa vida e não carregar fardos de outras pessoas. Se aquela pessoa fez alguma coisa ruim, ela às vezes nem sabia que podia ter feito diferente, ou que às vezes ela nem sabia como fazer, ela fez o melhor que ela pôde. Então, perdoe essa pessoa e realmente você não vai ficar com esse sentimento ruim, com essa carga pesada, porque isso é dela, isso não é seu. Foi aquela pessoa que fez. Porém, claro, foi uma situação ruim que tu passou ali, que tu não queria que ela fizesse isso, mas você, com entendimento, com sabedoria, você sendo uma pessoa mais evoluída, perdoando essa pessoa, aquilo ali dentro de você vai criar o quê? Vai criar um alívio, vai criar uma, vamos dizer assim, me fugiu a palavra aqui, mas vai criar em você essa intenção de fazer diferente, fazer melhor e não fazer conforme as outras pessoas fazem. Porque o que acontece na verdade na nossa vida? As situações sempre se repetem, porém o que muda conforme nós agimos diferente. Então não adianta apontar o dedo no outro e falar que ele que tá errado, ele que fez isso, ele que tá errado, né? Ele que tem que pedir perdão pra mim. É ele que me magoou, ele que tem que pedir perdão pra mim. Então o que a gente leu aqui? Seja uma pessoa humilde, seja uma pessoa, se coloque no seu lugar, peça perdão, porque você vai ver que com o momento que você pedir perdão, aquela outra pessoa, ela vai ficar refletindo, nossa, mas depois ainda de tudo que eu fiz, essa pessoa veio aqui e me pediu perdão. E eu sei que não é fácil, mas comece fazendo aos poucos, tá? Comece fazendo na sua mente primeiro, imaginando que tu tá conversando com essa pessoa, pedindo perdão pra ela. Depois você pode escrever, né? Porque às vezes tem coisa engasgada, né? Tem coisas que tu precisa falar pra essa pessoa. Escreve as coisas, né? Depois rasga aquilo ali e vai trabalhando mentalmente pra você realmente ter essa coragem de fazer pessoalmente isso. Porque a melhor coisa é fazer pessoalmente. Então, trabalha na sua mente pra você pedir perdão, escreva às vezes coisas que você queria falar pra essa pessoa, mas você sabe que é errado não falar, que não adianta falar, não adianta bater de frente com a pessoa. Depois rasga essas anotações que você fez e depois tome coragem e fale com essa pessoa. Peça perdão para ela e não carregue esse fardo, porque esse fardo é dessa pessoa, foi ela que fez, não é você. Só que, claro, nós temos sentimentos, nós temos emoções e quando a gente consegue realmente controlar as nossas emoções, entender essas emoções por dentro, a gente consegue viver mais em paz. E é algo que nos últimos tempos eu tenho vivido muito, por muitas mudanças, mas eu sei que eu estou fazendo as coisas certas, eu sei que eu estou em paz comigo mesmo. E viver assim, gente, não tem explicação. É um alívio, por mais que tenha dificuldade, por mais que tu esteja passando por problemas, você sabe que você está fazendo o seu melhor, o seu possível, e o impossível a gente deixa para Deus, né? Thiago colocou aqui, parabéns pela live. Jéssica também, que bom, faz sentido aí para vocês. Fico feliz de ter contribuído com alguma mensagem para vocês. Se quiserem tirar um print aqui, postar nas redes sociais, ó, comecei meu dia com todo o gás. Comecei meu dia assistindo essa live. Essa é a minha intenção aqui, de mostrar para vocês algumas reflexões. Bom dia, Soleiro, tudo bom? Que fizeram muito sentido para mim
e espero que faça um sentido para vocês. É pequenas ações que a gente muda os nossos caminhos, os nossos resultados e os nossos objetivos, tá bom? Então, faça uma ótima quinta-feira. Lembrando que na terça e na quinta-feira tem live aqui às 6h30, então acorde mais cedo para entrar aqui no início, ter o entendimento aqui da reflexão. Isso aqui não tem nada a ver com marketing, e para quem quer saber mais sobre marketing, eu criei a comunidade Vida Real, tem o link lá na minha bio, tem um grupo do WhatsApp exclusivo onde eu dou aula sobre marketing, tá? Então vão lá se vocês querem também esse tipo de conteúdo. As aulas elas são gratuitas, mas para entrar dentro da comunidade tem um valor que você precisa pagar para acessar, tá bom? E se fizer sentido, você entra lá na comunidade. Obrigada, Cláudia! Bora tocar o terror na terra, gente! Então, ótima quinta-feira, ficam com Deus, façam acontecer, lembre-se, fazem o que vocês puderem, lembrem-se que vocês têm um entendimento agora, hein? Vocês não podem ser ovelhas perdidas aqui, você não está perdido, mas realmente pare para refletir o que você pode fazer de diferente na sua vida, tá bom, gente? Até mais então, até terça, até quinta que vem que tem mais live aqui. Tchau, tchau!